Hoje a gente vai estudar mais um caso, tá? E apenas um. A gente vai finalizar o caso que a Vilma trouxe para a gente na aula passada. Além da aula de hoje, nós temos aula de terça para estudar o caso final. E aí, daqui uma semana exatamente, a gente tem a nossa prova, tá? E aí é o dia que vocês vão me entregar provas, trabalhos, enfim, certo? Por conta da complicação da internet, nós vamos dividir a aula em duas partes. A primeira parte a gente faz o estudo de caso, a segunda parte vocês se dedicam à prova e ao trabalho que precisam ser entregues. Tudo bem? Então vamos lá. A Vilma postou para gente as produções, né, da paciente dela, né? E o que vocês têm a me dizer a respeito da sondagem que a Vilma fez? Essa menina tem grandes problemas de alfabetização, gente? O que vocês acham? Posso falar, professora? As meninas não falaram nada. Deve. Então, eu acho que não, porque ela está escrevendo, ela está se desenvolvendo bem. Ela tem 5 anos, né, Vilma? Ela tem 10, não é isso, Vilma? Colocou 10 ou é 11? 10 anos. 10 10 anos? anos, né? Está no quinto ano. Quem é Keren que está com 5 anos? Não, ela está no quinto ano. É a Keren. Essa menina que você viu na foto é a Keren, ela tem 10 anos. Ela ficou alfabética o ano passado, alfabética em palavras. Tá, ela está alfabética. Ela deixa de escrever poucas letras. Eu diria o seguinte, é uma criança que tem aprendizagem lenta, sim, tá? Mas é uma criança que avançou muito, considerando que ela foi alfabetizada no ano passado. Sim. Né? Então, assim, ela apresentou grandes avanços, tá? Em pouco tempo, e isso é bastante considerável, tá? E aí, assim, o que é importante a gente considerar, tá? Ela tem lentidão de aprendizagem? Tem, tá? Isso pode ser em virtude de uma série de fatores, tá? Mas eu não acredito que seja dislexia, não, porque ela não troca letras. Vocês viram que assim, ela omite uma ou outra, né? Uma letra ou outra, mas faz parte do processo, ela ainda não está totalmente alfabetizada, né? Então, às vezes, a gente precisa tomar muito cuidado com esse olhar. O que é alfabetização inacabada e o que é dislexia, tá? Eu acredito que no caso dela não seja dislexia, não, tá? Eu partiria aí para um trabalho para tentar fazer ela ser mais rápida com os estudos, tá? Eu acredito que ela seja lenta. E essa lentidão é que tem ocasionado essa demora no processo de aprendizagem dela, tá? Pode ser causado por uma lesão? Pode. Pode. Mas aí a mãe precisa buscar exames neurológicos e tudo mais, tá? Mas eu não vejo como um caso assim perdido, né? Como a própria menina disse que ela não vai aprender nunca. E assim, que tipo de intervenção eu faria? Toda vez que ela fala assim, tô com preguiça, não sei fazer, claro que sabe. Larga essa preguiça de lado e vamos fazer, né? Sim. Trabalhar ela nesse sentido. Tá? Eu não vejo assim nada que seja impossível de fazer, não. Mas é um caso bem interessante, viu, Vilma? Bem interessante mesmo. Meninas? Hoje, acho que elas estão aí, né? Hoje que ela veio aqui, que eu pedi para ela vir, para até fazer, né, hoje essa sondagem, e aí ela comentou um pouquinho comigo algumas coisas, não contou. Aí quando a mãe chegou, a mãe falou, ela te contou que ela chorou? Porque eu já estou cansada, eu não aguento mais, porque ela falou para mim, professora, é que eu quero a minha mãe perto de mim, como ela não ficou perto de mim, aí eu não fiz nada.
E aí eu tentei trabalhar isso com ela, mostrar, Kelly, olha o que você já sabe. Lembra o ano passado que você não conseguia? Eu falava gato, você falava H? H? Ah, não. Eu falei, lembra sim, que você ficava até chorando na sala. Olha que você já conseguiu fazer, você tem capacidade. Aí fiz com ela o exercício que eu imprimi de dislexia. Tá aqui, teste, eu não sei avaliar direito, tá? Mas ela acertou todas as coisas. Ela, pelos esses testinhos aqui, ela não tem nada disso mesmo. E depois vi essa questão da descalculia, também não vi isso nela, porque ela consegue, mesmo que com os dedos, ela consegue resolver situações, problemas, e então eu fui fazendo assim com ela, falei, leia você, com dificuldade ela leu, volta de novo, leia de novo essa linha, e aí ela foi, fez uma situação, um problema, ela resolveu, e tirou até a prova real, então, eu acho que a questão da Kelly, eu acho que está um pouco assim, muito imatura mesmo, porque ela não aprendeu rápido, a mãe ficou em cima, preocupada, porque todo mundo sabia e ela não, que eu acho que eu contei isso para vocês aí, né, uma das coisas. Quando eles foram para o Ceará, quando chegou lá, as crianças todas alfabetizadas e só a Keren que não. E outro fator que eu percebi também, que eu coloquei para vocês, é que não tem slide para ficar passando, né, que a mãe conta que ela não, a Keren veio no momento que ela não estava esperando. Então, ela, de alguma forma, ela não queria criança, não que ela depois não amou a Keren, nada disso, mas, então, teve isso, né, com a mãe. Acho que a mãe se sente culpada depois e virou toda essa coisa. Só que a mãe agora não aguenta mais, porque ela já tá uma mocinha, né, de 10 anos, e não cabe mais, né, na vida dessa mãe. E ela, assim, ela é uma criançona, né? Assim, o que eu acho que é bem interessante, né, é trabalhar essa questão nela, assim, ó. Então, se você não aprender a ler, como é que você vai mandar mensagem no WhatsApp para os seus amiguinhos? Se você não aprender a ler, como é que você vai fazer tal coisa? Se você não conseguir ler, como é que você vai se virar com tal coisa? Mostrar para ela a importância da leitura, da escrita, a importância Sim. dos cálculos, né? Como é que você vai comprar suas coisas se você não sabe nem usar dinheiro? Se você não sabe fazer conta? Qualquer um vai te enganar, né? Para ela perceber a importância do que ela precisa, né? Porque, assim, a partir do momento que ela enxergar que ela depende da aprendizagem dela, quem sabe ela desperta, né? E outra coisa, gente, cada ser humano tem o seu tempo. Cada Também. ser humano tem o seu tempo. Tá? Então, assim, às vezes, em idade escolar, a gente força a criança, força, e a criança não vai de jeito nenhum. Tá? De repente, um belo dia, passado alguns anos, a criança desperta e vira um gênio, e aí arruma um emprego, e se dá bem na vida, sabe? Então, é assim, né? Quantos dos nossos alunos, quando eram nossos alunos, não produziam nada. Aí, passado alguns anos, estou fazendo faculdade de tal coisa, me formei, hoje eu sou tal coisa, né? Então, assim, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. É claro que a gente precisa ir norteando isso, né? E delimitando algumas coisas, mas cada um tem o seu ritmo, né? Então, a gente também precisa respeitar isso, ok? Tudo bem, Jéssica? Daqui umas 2 horas ela consegue responder. Vocês estão vendo como a internet tá ruim, gente? Tá muito ruim. Até tá ruim, viu? Você começa a falar, às vezes parece robô. Então, tá muito ruim. Jéssica, mas tá bom. Obrigada, viu, Fernanda? Eu acho que depois, se alguém tiver mais alguma opinião, pode pôr no grupo para mim lá, ou algumas ideias, mas eu fiquei mais tranquila mesmo ao ver como ela tá, né? E percebi que é muito mais essa questão mesmo de incentivar, de fazer ela entender que agora é o momento dela, ela tem que. Foi isso que eu combinei com ela hoje. E vamos considerar que esse ano está sendo um ano muito complicado para as crianças. Sim. Né? Porque, assim, aprendizagem fora da escola não é aprendizagem, gente. A gente está passando por cima de muitas coisas, né? A criança, ela precisa de interação com outras crianças, ela precisa aprender com o colega. Não é só a professora que ensina dentro da sala de aula, né? E eles estão perdendo tudo isso. Então, ela poderia, inclusive, ter regredido na aprendizagem dela,
uma vez que ela foi alfabetizada ano passado. E não, Verdade. ela está avançando, né? Então, a gente tem que considerar isso também, tá? Mas tá certo. Então, vamos lá, gente. O último caso que está na apostila. Semana que vem a gente tem um caso adicional que não consta na apostila, mas vamos lá. É um caso, assim, bem gostosinho, igual da última aula. Bom, identificação dessa criança. P, 13 anos. O pai tem 50, bancário, a mãe tem 48 e não trabalha. Então, a gente percebe que a idade dos pais é condizente com a idade da criança, né? Essa criança tem 13 anos, ou seja, já é uma adolescente. E vamos ver qual é a queixa, né? E quem trouxe essa queixa para a gente? Qual é o motivo da nossa avaliação? Então, vamos lá. É uma menina, ó, encaminhada pela escola, cursa classe de aceleração. Ou seja, não tem uma aprendizagem regular, tá? A mãe queixa-se da escola, ou seja, a mãe reclama que a escola, por algum motivo, né? Reclama da escola. Nasceu de parto normal, teve desenvolvimento normal, ok? O problema já não é como o da semana da aula passada, que a gente tinha uma criança prematura, vindo de pais adolescentes e tudo mais. Segundo o relato da direção da escola, a hipótese de diagnóstico é dislexia e raciocínio lento. Aí é que tá. Quem fez essa hipótese? A própria direção? É uma pergunta a ser feita. Pai e mãe comparecem à primeira entrevista e demonstram muita preocupação com P, porque a criança não consegue aprender. Muito bem. Vamos lá. Primeira entrevista. O discurso dos pais. Vamos ver o que os pais têm a dizer a respeito dessa menina. A mãe e o pai relatam que P nasceu de parto normal e é filha caçula de 3 meninas que tem. Muito bem. A gravidez não foi desejada. Foi um descuido, segundo a mãe. Começaram os problemas. A gravidez foi um descuido. Não fiz pré-natal, segundo problema. Só fui ao hospital para ela nascer. P não foi amamentada, terceiro problema. Pois a mãe diz que não teve leite. Os primeiros cuidados ficaram a cargo da babá. Quarto problema. Demorou a sentar, andar e falar. Aos 2 anos foi para a creche, ficando até aos 5 anos. E o contato com os pais era somente nos finais de semana. Olha lá quanto problema tem essa menina. A mãe informa que, como a menor era muito quieta e calada, diferente das outras irmãs, não era motivo de preocupação. Não participava das brincadeiras com as irmãs e, quando perguntada sobre as outras filhas, ela disse que são meninas muito inteligentes, completamente diferentes de P. Ou seja, as outras são inteligentes e ela? Olha que situação. Questionada se as outras crianças também ficaram na creche, a mãe afirmou que ficavam com a avó paterna, que não queria tomar conta de mais uma. Seria a P. Os pais os pais acrescentam que as outras filhas estudam em uma escola particular. E P foi retirada dessa escola, pois estava fazendo com que eles passassem muita vergonha pelos anos de repetência. E então decidiram colocá-la em uma escola pública municipal. P identifica-se com um lugar constituído para ela. Na atual escola, já repetiu 3 vezes e hoje frequenta uma classe de aceleração. E o caso continua. Bom, primeiro contato com a criança. Pode-se identificar no discurso dos pais, ou melhor dizendo, da mãe, pois é essa que mais se expressa ao falar da filha, um lugar de negação constituído para P, que acaba se reproduzindo na escola. A fala de preocupação dos pais é assim apresentada. Não consegue aprender? Pode-se assim verificar que há uma responsabilidade imposta a P por não aprender. Ou seja, ela não aprende porque ela não quer. Vocês viram que é um caso bem parecido com esse caso que a Vilma trouxe para a gente, né?
Não há nenhum questionamento do espaço escolar, pois P é o sujeito da ação de não aprender, tanto que os pais relatam a vergonha que sentem pelos anos de repetência da filha. P é responsabilizada pelo que não consegue, mas foi negado a ela o lugar de sujeito desde a sua concepção, pois a gravidez foi um descuido, segundo a mãe. E todas as ações da mãe negam P. Não fez pré-natal, não amamentou, não convive com a menina e assim por diante, né? Entretanto, ela nasceu e foi se constituindo como sujeito, e aí passou a ser, no discurso, principalmente da mãe, o sujeito de ações consideradas negativas, tal como não aprender. Muito bem. Segunda entrevista com a criança já. A mãe trouxe e queria permanecer na sala. Porém, foi-lhe explicado que a entrevista seria só com a menor. A mãe foi muito insistente em não deixar a filha sós com a psicopedagoga. Novamente, foi-lhe explicado que P só iria conversar e que o trabalho era dessa forma. Primeiro ouvindo os pais, depois a criança ou adolescente. A mãe relutou muito, mas aceitou. P entrou na sala. Apresentava um estado de grande ansiedade e medo. Estava muito pálida e com as extremidades geladas. Muito limpa, arrumada e trazia um patinho de pelúcia. 13 anos tem essa menina. Iniciou-se a conversa sobre ela. A princípio, foi muito difícil estabelecer um contato, pois toda hora a mãe batia a porta e a cada batida P ficava pálida. A psicopedagoga fez dobraduras para que ela colorisse. No início, P disse que não sabia colorir, mas foi-lhe pedido que tentasse. Aos poucos, foi colorindo, atendendo ao pedido para que desenhasse. No início, P disse que não sabia desenhar, e a psicopedagoga começou então a desenhar figuras para que ela completasse. E assim foi feito, até que P começou a desenhar sozinha. A primeira sessão foi de 1h30. Ela perguntou se poderia voltar e a resposta foi afirmativa. Avisou-se a mãe que P viria para as consultas 3 vezes na semana. A mãe disse que não poderia trazê-la. Nessa hora, P começou a falar com a mãe que ela poderia vir sozinha, pois morava perto e se ela ia para a escola sozinha, que era muito mais longe, poderia e queria vir assim. A mãe ainda tentou colocar obstáculos, mas aquela menina pálida do início da sessão já apresentava outro tônus vital e fazia uma fala afirmando seu lugar. A partir daí, P começou a vir sozinha e já demonstra, após 7 semanas, uma certa segurança. Na primeira sessão, a psicopedagoga, ao mesmo tempo que realiza ações para constituir vínculo com P, também age para que a mesma vá se constituindo como sujeito das ações consideradas positivas. Pintar, desenhar e ir à sessão sozinha. A mãe resistiu, pois o lugar de ações negativas precisa ser mantido. Muito bem, meninas. E aí, eu pergunto para vocês. Onde é que está o problema? Abram os microfones. Fala, Alice. Talvez esteja na mãe? Sim, né? E qual é o problema dessa menina? Ela tem dislexia? Ela tem algum transtorno? O que ela tem? Qual o diagnóstico vocês dão para ela? Você pode voltar mais numa... Como que fala? O slide anterior? Só para eu ver uma coisa. Esse? Tá. Ah, não. Antes desse. Tu falou um pouco dela. Mais ainda. É o outro. Esse? Isso. Olá, lugar de ligação. Eu achei muito parecido com a Keren, quando mesmo você falou desde o começo, eu falei, nossa, porque
é que tá misturando algumas coisas na minha cabeça, gente. Eu não sei se é perigoso isso, porque parece que psicopedagogo, a gente já falou que tem um pouco de psicólogo, né? Assim, porque vê o cognitivo, mas vê também a parte afetiva, né? A afetividade da criança. Uhum. E essa coisa da negação, não é questão de culpa, né? É isso que eu estou entendendo. Não é que a gente culpa os pais ou a mãe, porque a mesma coisa eu, um exemplo, não estou preparada para ficar grávida e fico, qualquer um de nós, né? Tem a parte da mãe também, daquele sofrimento, porque não queria, porque não estava no momento, todas as coisas, né? E eu coloquei para vocês lá, a mãe enjoou muito, estava fazendo faculdade, a mãe da Kelly, né? E aí, sem a mãe perceber, a mãe nega a criança. E o ser, segundo os estudos, a criança que está lá, mesmo pequenininha, ela já sente isso. E o pior, Claro. quando ela nasce, o que acontece? Ela não consegue amamentar. A Keren também ficou por 7 dias sem conseguir amamentar na mãe, porque era tão a repulsa, eu vejo assim que a criança sente de alguma forma, tão não sendo acolhida, que ela não consegue amamentar, né? E é o caso dessa menina também. Eu vi desse jeito, que ela não conseguiu amamentar, porque a mãe também tinha repulsa, né? E continuou. Isso foi continuando ao longo da vida dessa menina, né? E de qualquer forma, a mãe queria de alguma forma, que eu entendi, esconder alguma coisa desse atendimento. Não sei se ela não queria ver que a filha tem um lado bom. Eu não entendi também. Mas você vê quantas reprovações. Essa menina está querendo chamar só a atenção, porque aqui não falou mesmo se ela tem, como que está a aprendizagem dela, porque tem um monte de criança que passa por essa negação e mesmo assim consegue aprender. A gente sabe de muitos casos assim. Agora, também é um caso para se pensar, por que ela não consegue aprender? Então, e mais do que isso, tá? Essa nossa análise hoje, ela é muito mais num viés psicológico mesmo do que psicopedagógico, tá? Observem que assim, a mãe nega essa criança o tempo todo. Não fez pré-natal, não amamentou, não conviveu com a menina, botou lá logo na creche, e assim, a todo instante, ela quer provar para ela mesma e para os outros que ela está certa em ter negado a menina porque a menina é ruim. Então, qual é a explicação que ela tem? Por que que eu não fiz pré-natal? Por que que eu não queria essa menina? Também, olha só como ela é. Ela é burra, ela não aprende, ela repetiu na escola trocentos anos, né? Então, assim, olha só como ela é um problema. Por isso que eu, desde sempre, não quis. Ao passo que o problema é inverso, né? O comportamento e essas negações todas da menina são consequências da posição que a mãe colocou essa menina, né? Você é um caso que é um estorvo, você é um algo a mais que eu não queria. Então, você não é a minha filha, você é um negócio que eu nunca quis, né? Um descuido, como ela mesma diz, né? Então, isso é muito complicado, porque a criança, desde o momento da sua concepção, por isso é importante fazer a anamnese e saber como foi a gestação, como foi, se essa criança foi desejada ou não. A partir do momento que essa criança está sendo gerada, ela tem sensibilidade, ela consegue entender se ela é desejada pelos pais ou não, tá? E aí a gente percebe que não. Essa mulher não fez nem pré-natal, gente. E era falta de experiência? Não. Foi Não, de já era. propósito. Foi de propósito, porque ela já tinha 2 filhas. E ela não queria a terceira. Então ela simplesmente, já que eu não quero, eu não vou dar conta. E agora ela tenta justificar, tá vendo? Por que que eu não dou conta? Porque ela é muito ruim em tudo que faz, né? E a menina interioriza isso. Eu sou muito ruim em tudo que eu faço e eu não vou aprender nunca, Sim. né? Então, assim, é muito complicado isso. E como é que a gente resolve a situação dessa menina, gente? Acho que você acabou falando já um pouco da Keren, é a mesma coisa, né? Essa mãe Trabalhar um precisa de pouco a autoestima, né? psicológico, né? Oi?
Thalita, não te ouvi. A mãe, ela precisa de acompanhamento psicológico. Sim. Sim. Pra ela Alice já botou na hora, o problema é a mãe, né? Então, a mãe que está sendo o problema de tudo. Se a mãe dela tiver um tratamento psicológico, aí sim a mãe dela vai saber criar a filha dela, porque isso ela não está fazendo, não. E está afetando a filha dela. Sim. E ela não enxerga isso. Ela acha que o problema é a menina. Mas a gente pode falar isso para a mãe, assim, talvez com jeito só, né? Não sei se. Vocês podem, por exemplo, nesse caso, o que poderia ser feito, né? Assim, olha, mãe, eu gostaria que você por exemplo, fizesse assim, 3 sessões com a menina, uma com a mãe, 4 sessões com a menina, uma com a mãe, 2 sessões com a menina, uma com a mãe, intercalando, sabe? Para poder fazer a mãe entender melhor essa menina e perceber que ela é o problema e não a menina, né? Mas isso é um trabalho complicado, porque vocês perceberam que, assim, e olha só a gravidade do problema. A mãe tinha tanto receio do que a menina pudesse falar dela, que ela não queria nem deixar a menina sozinha dentro da sessão. Então, olha só como isso é complicado, tá? Vocês vão se deparar com casos assim? Com certeza. E aí, como resolver? Às vezes, não no consultório, mas dentro da escola, isso é a coisa mais normal do mundo, é a coisa mais comum. E aí, como orientar, por exemplo, professora, diretora da escola? Como tentar resolver isso? Professora Oi, Fernanda, você tá me ouvindo? Oi, tá falando a Thalita? a Jéssica? Oi, ai, que bom, eu consegui. Eu tô tentando responder. Fala, Jéssica. Eu acho que a gente, se possível, né, fazer algumas atividades que ajudem na autoestima da criança e se conseguir encaminhar também para o psicólogo, né? Porque a insegurança e a autoestima são muito ligadas, e enquanto essa criança não sentir que ela pode sim conseguir tudo que as outras crianças têm e são, é isso que ela precisa, sabe? Sim, muito bem. Fala, Maria. É isso mesmo. Então, eu vou completar a fala da Jéssica, que eu também penso dessa forma, né? Tem que levantar a autoestima dessa criança, porque ela tem trauma de rejeição, né? E com isso, com a autoestima dela muito baixa. E desde sendo gerada, ela já foi rejeitada. Então, eu acho assim que um fator muito importante seria trabalhar muito com os pais e explicar para eles, né, que eles também teriam que fazer uma sessão, como você falou, né, intercalar, e mostrar para eles que todo o problema da filha é por toda essa rejeição deles, né? E agora ela é um ser e ela precisa de todo o apoio deles, primeiro deles, né? E depois tem que passar essa situação toda na escola, né? Para a coordenadora, diretora, a professora, para que eles também, elas, né? Todos eles lá entendam o que essa criança está passando, para fazer um trabalho em conjunto com essa criança, para que ela se sinta que ela é amada e que as pessoas compreendem e sabem que ela não tem um problema, mas sim um trauma, né, emocional muito grande por ter sido rejeitada e não ter sido uma criança apoiada e sido ajudada pela família, né, que de onde que ela esperava mais, né, esse suporte, ela não teve. Exatamente, exatamente. E assim, muito bem colocado fazer um trabalho com outro profissional também, tá? Em parceria com outro profissional. O psicólogo, ele pode ajudar muito, né, nessa questão de estabelecer a autonomia, né, de estabelecer a confiança nela mesma, tá? Porque essa menina não confia nela mesma,
né? Então, isso é muito complicado, tá? A gente se depara com crianças assim na escola? Com certeza, tá? São crianças muito mais, são situações muito mais comuns do que a gente imagina, tá? Só que assim, o que que acontece? Por que que esses casos não vêm à tona? Porque geralmente crianças com esse histórico não vão falar para ninguém que elas são rejeitadas, tá? Até porque a autoestima dela é tão baixa, que ela não vai considerar a possibilidade de relatar que ela tem algum problema, tá? Então, é muito difícil fazer com que essa criança confie na gente a ponto de dizer isso, porque ela não confia nem nela mesma, tá? Então, isso é muito complicado, certo? Meninas, alguém quer falar mais alguma coisa? Eu fico pensando, professora, como que deve ser muito difícil chegar nessa fase da mãe tentar entender isso. Porque eu acho, na minha opinião, que deve ter mãe que, quando a gente tenta chegar nesse resultado e a mãe entende que a gente está tentando falar isso, ela quer até processar a gente, né? Falando que a gente está errado, que isso é um absurdo. Deve ser uma coisa muito complicada. Sim, e assim, a gente tem que ter muito tato para falar, muito cuidado. Vocês viram que assim, o relato aqui da psicopedagoga é que a mãe queria a todo custo entrar dentro do consultório, fazer parte da sessão, né? Então, assim, foi incansável a explicação da psicopedagoga até ela conseguir convencer a mãe de que a mãe não podia entrar, né? Porque realmente não pode, gente. A gente já viu aqui ao longo de todas as nossas aulas que o quanto a presença da mãe inibe a criança. Agora, vocês imaginem uma mãe que só repreende. O que que essa menina ia fazer com a presença da mãe lá dentro? Nada. A menina ia travar, não ia sair nada, né? Por quê? Porque a mãe é aquela figura que vai lá, que põe o dedo na cara, que diz que ela não serve para nada, que diz que ela não consegue, que tudo que ela faz não dá certo. Então, assim, ao invés de levantar a autoestima dessa menina, ia acabar de enfiar num buraco, né? Então, isso é muito complicado mesmo, né? E assim, para falar com os pais, gente, independente da situação, a gente tem que ter muito tato. A gente tem que tomar muito cuidado com o que diz. Porque qualquer palavra que a gente diga e que a mãe entende do jeito que ela quer entender, porque todas as pessoas são assim, né? As pessoas entendem da forma que elas querem entender, elas podem entender de forma deturpada e distorcer o que vocês estão falando. Então, isso é muito complicado. É Fala, verdade. Sabe uma coisa que a Maria falou, né? Vocês todas falaram, essa questão da escola, eu acho que é muito importante, assim, talvez com a mãe, não dê para a gente chegar, né, o psicopedagogo falar tudo isso para a mãe, mas se você consegue ter uma parceria com a escola, porque tem muitos professores que intensificam muito mais isso. Olha, mãe, não sabe fazer nada, começou desde cedo, não fez nada, não faz nada, não aguento mais, e o professor faz a mãe também ficar nessa situação muito complicada. E eu passei por várias situações o ano passado que eu já contei para o pessoal na sala, não vou voltar a isso, mas de um menino que vivia num canto que todo mundo considerava que ele era, até uma colega minha falou, ai, menino, Deus me livre, aquele moleque lá não sabe fazer nada, que ele usa um óculos de fundo de garrafa, você precisa de ver como que as pessoas falavam desse menino. E ele ficava no canto, meio bagunçado, cheio dos bichinhos dele. Quando eu cheguei até esse menino e descobri esse menino é super inteligente. Até a coordenadora, todo mundo ficou, como assim? Eu falei, gente, esse menino é super inteligente. E descobri por quê? Porque eu não fui fazer direto essa coisa de olhar para ele, porque você olha para ele e você vê, nossa, que menino bagunçado. Mas vive numa vida de drogas muito difícil, até cheiro ele tem. Mas é inteligente. Então, o que aconteceu? Eu não posso intervir na vida deles lá, totalmente,
Mas com o menino eu pude fazer um trabalho e com a escola. Aí quando essa mãe veio e eu contei que esse menino era isso, a mesma surpresa que a coordenadora teve, os pais também tiveram, a mãe também teve, porque ninguém olha para esse menino. Então, muitas vezes eu falo, a escola, os professores são aqueles que acabam, poderia ajudar de outra forma. Eu acho que fazendo o papel do professor de incentivar, e não de já, ó, só faz bagunça ou não faz nada. Esse que é o nosso problema, que eu tô achando maior. Que às vezes você pode até não ensinar A nem B, mas se você souber fazer a pessoa sentir que ela tem autoestima, que ela tem valor, eu acho que aí melhora muito. Então, eu costumo dizer que o professor, ele é a figura essencial na vida de qualquer ser humano. E ele faz toda a diferença na vida do ser humano. Seja uma diferença para o bem ou para o mal. E aí nós, professores, temos que decidir que tipo de diferença nós vamos fazer na vida das pessoas. Se são diferenças para o bem ou diferenças para o mal. Porque da mesma forma que um professor pode resgatar uma criança de um meio horroroso e falar para ela, vai que você consegue, porque você tem potencial, o professor pode acabar com a vida de uma criança que poderia ter um enorme talento só em dizer que a criança não serve para nada. Só em rotular a criança. Né? Então, assim, profissional da educação, ele anda sempre numa linha muito tênue e a gente precisa ter muito cuidado com o que fala. Por quê? Porque a gente pode tanto salvar a pessoa como acabar de enfiar no buraco, né? E aí a gente tem que escolher o que a gente quer fazer com as pessoas, salvar ou socar no buraco, né? E o psicopedagogo, ele também trabalha nessa linha, até porque o psicopedagogo, ele está muito mais próximo da área da educação do que da área da saúde, né? Então, a gente, até porque ele lida com a aprendizagem ou com a ausência da aprendizagem, né? Com as falhas da aprendizagem. Então, isso significa o quê? Que a gente também vai interferir, a gente também vai mudar a vida das pessoas que nos procurarem, e aí a gente tem que pensar se a gente vai mudar para o bem ou se a gente vai mudar para o mal, né? Essa mãe tá muito clara, ela tá só detonando a menina, né? E aí, quem está ao redor dela? Vai ajudar ou vai acabar de tacar pedra? Né? Tem escola que gosta de tacar pedra. E isso é o perfil da escola. Então, nem sempre a escola é a detentora do saber e a detentora da razão, né? Nem sempre. A gente precisa ouvir mais as nossas crianças, porque eles não são ouvidos, né? E ouvir, por exemplo, olha o caso que a Vilma trouxe. O menino ficava lá, jogado no canto, ninguém dava atenção e todo mundo rotulava e todo mundo apontava, ninguém chegou perto dele. Olha que complicado isso. Né? Então, assim, isso faz muita diferença na vida das pessoas. Faz toda a diferença, na verdade, né? Vamos lá, meninas, o que mais que vocês têm para dizer? Mais nada? Eu estou indignada. Com Só o quê? isso. Com o quê? Com a mãe? Sim, com essa mãe, uma doida, surtada. Com certeza deve ter uma depressão aí, porque não é normal, gente. Então, e eu vou dizer para vocês que esse caso é real, tá? Meu Deus, eu ia perguntar isso, professora, porque eu não acredito uma coisa dessa, que uma mãe pode fazer isso com a filha. Pode. Meu Deus, só, Thalita, que a gente não pode Porque eu demonstrar olharia isso, pra essa hein? mãe. Essa indignação a gente não pode demonstrar para a mãe. A gente Porque guarda no Não, bolso e leva para casa. da filha. não pode mostrar pra mãe, mas a gente fica como, né? O coração fica como? Até a gente se acostumar com isso.
Dá vontade de dar Não, um sermão, né? Mas logo, a gente finge que tá tudo bem, guarda, leva para casa e vai chorar em casa de raiva, né? Porque é para chorar mesmo, gente. Sabe, uma mãe que não trabalha, porque tá bem claro isso, que tinha tempo para cuidar da filha e diz que não fez isso porque foi um descuido. Tá, foi um descuido, aconteceu, mas daí para frente é vida que segue, vamos lá, né? Aconteceu, agora tem que dar conta, né? Filho não é aquela coisa, eu não quero, então eu não tenho, aconteceu, mas eu posso me descartar, jogar fora. Não existe isso, né? Filho, aconteceu, é seu, né? Mas as pessoas nem sempre pensam dessa forma, gente, nem sempre. Então, isso é muito complicado. Mais alguma coisa, meninas? Acho que por enquanto só. Por eu enquanto também. só. Gente, então é o seguinte, olha, eu separei só esse caso para hoje por conta da internet, tá? Então, assim, o áudio de vocês, para mim, tá muito ruim, tá? Nem sempre eu consigo escutar vocês, assim, com bastante nitidez. Tem hora que vocês falam, por isso que eu fico falando, gente, não, fala de novo, fala de novo, porque eu não tô conseguindo ouvir vocês direito, tá? Embora todo mundo esteja com câmera desligada, mas mesmo assim está muito complicado. Então é o seguinte, a gente está encerrando a aula aqui para que vocês possam pegar aquele estudo de caso gigante da prova, tá? Peguem esses estudos que a gente já fez na apostila, tá? Essas anotações de vocês das aulas e anotem aquilo que é necessário para que vocês possam fazer a avaliação, tá? E assim, a avaliação não tá tão simplesinha, não. Tá bem difícil em relação ao diagnóstico, tá? Tá bem complicadinha. Eu fiz um estudo de caso ali bem elaborado, tá? Então, o Verdade restante da aula. verdadeira. Hã? Verdade verdadeira. Tá dando muito trabalho. O restante da aula é para vocês pesquisarem isso, tá? E assim, eu sugiro que vocês façam primeiro o trabalho, porque com o trabalho vocês vão ter um leque maior de opções para construir o diagnóstico de vocês na prova, tá bom? Eu vou já encerrar a aula e já vou mandar para vocês o link para que vocês possam ver, rever de novo, né? Aí todo mundo consegue assistir a aula, inclusive as meninas que não conseguiram entrar. Tá? Essa também é minha preocupação, conseguir postar a aula em tempo hábil para que vocês possam assistir novamente, ou quem não consegue acessar, conseguir assistir, né? Para garantir que a aula tenha sido assistida, tá? Então, assim, essa questão da internet está realmente nos complicando um pouco, mas a gente vai fazendo na medida do possível. Próxima aula, nosso último estudo de caso, e depois já é a entrega dos materiais de vocês. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida ou alguma pergunta? Tudo bem. Alguma dúvida com relação à prova ou ao trabalho? Ai, do trabalho, quer dizer, da prova todas. A prova está bem Tá difícil, hein? enjoadinha para fazer. Por isso que eu estou dando bastante tempo, tá, Há gente? várias Façam com vertentes. Para calma. onde eu vou? Vou para cá ou vou para lá? E assim, estou dando bastante tempo para que vocês possam fazer, porque eu sei que vocês têm aí a vida atribulada durante o dia, mas para que vocês consigam fazer da melhor forma possível, tá? Eu sei que tá bem complicadinho, sim, mas não tinha como ser diferente, né? Porque senão a gente perde aí a linha e o objetivo da disciplina. Tudo bem? Tudo bem, professora Fernanda. Então, por hoje é só. Lamento pela situação na internet, mas a gente vai fazendo na medida do possível, ok? Ok. Vou desligar aqui a apresentação.
e a gente já encerra. Professor,